Os 5 erros que você deve evitar na decoração do seu casamento. Eu sou Graziele Cretini, decoradora de minuet, com assinatura floral especializada no estilo botânico. E hoje eu vou contar para você quais são esses 5 erros e como você deve evitar cada um deles. Planejar um casamento envolve muitas decisões, e qualquer erro pode comprometer todo o planejamento do seu casamento. E com a decoração não é diferente. Pequenos erros às vezes podem incumbir de comprometer toda a decoração. O primeiro erro que pode comprometer a sua decoração é não considerar a estética do espaço que vai ser a festa. Esse é um erro muito comum, porque a noiva às vezes acaba fechando o espaço por ter um valor dentro do orçamento dela, mais acessível, e ela não considera a arquitetura daquele espaço, o estilo daquele espaço. E ela deseja uma decoração que é contrária à decoração daquele espaço. Então, vamos traduzir isso. Por exemplo, você fecha um espaço, uma casa, que ela é totalmente rústica. Então, você tem mesas de madeira, de demolição, aquela madeira mais grosseira. Você tem vigas de madeira no teto, com um telhado aparente. O chão não é um chão, aquele piso mais de tijolo, com tijolos em amostra nas paredes. Então, a característica do rústico. Mas a noiva sonha com um casamento clássico. Então, qual é a questão daqui? Para você sair de um ambiente rústico para ir para o clássico, você precisa de muita transformação. Você precisa de muito investimento. Você precisa de uma cenografia para cobrir as vigas. Então, você vai trabalhar com tecidos no teto para dar aquele clima mais clássico. Você vai ter que usar muito tapete no chão. Então, todo esse investimento é necessário para transformar o ambiente que é rústico no ambiente clássico. E se ela fechou esse ambiente por uma questão de valor, ela não pensou que para alcançar a decoração que ela queria, ela vai precisar de um investimento maior do que o programado, exatamente para transformar aquele espaço. Então, não valeu a pena a economia, porque ela vai ter que investir mais na decoração. Então, esse é um erro muito comum de acontecer. Não ver o espaço do estilo que ele é para o estilo que ela sonha em fazer a decoração dela. O segundo erro é a mistura excessiva de estilos. Vocês que já estão aqui no canal já me ouviram falar que sim, a gente pode misturar estilos, e realmente a gente pode. A gente chega a trabalhar até 3 estilos, tendo sempre um estilo predominante e 2 estilos de apoio. E nesse estilo predominante é a maior parte da decoração, e os estilos de apoio a gente vai pontuando algumas características. O que acontece? Quando você põe mais estilos, ou você não consegue dosar as características desses estilos, começa a ficar muita informação e você perde a referência daquela decoração. Então você vê lustres de cristal, você vê madeiras de demolição, você vê velas, você vê uma paleta de cores com tons muito quentes, junto com tons frios. Então você perde a referência daquele estilo. E o que é o carnaval? O carnaval é isso, o carnaval é você ter muita informação. Então, o excesso de estilo perde a referência daquela decoração. Outro erro é com a escolha floral. Muitas vezes a gente escolhe flores, por exemplo, eu quero peônia, meu buquê todo de peônia, e esquece de ver qual é a estação do ano que você está. E ainda mais a peônia, que não é uma flor que se encontra com facilidade, ela não é nativa do Brasil, você não consegue achar aquela flor. Não é uma coisa fácil, e quando você encontra, ela é importada, então o valor dela é muito alto. Querer tulipa no verão, por exemplo, você não vai encontrar. E quando ela começa a dar, que você ainda tem os dias quentes, se você não levar em consideração o clima, você vai ter as suas tulipas totalmente abertas e elas perdem aquele charme da tulipa. As hortênsias também. Hortênsias são flores mais para o frio, onde elas ficam mais firmes. No calor elas desidratam muito, elas ficam murchas. Então é necessário levar em consideração o clima, assim como a estação.
e fazer a decoração de acordo com as flores da estação. Mesmo que hoje a gente tenha condições de ter flores fora de época, elas têm uma durabilidade menor. Então, às vezes, você até encontra a flor, mesmo que por um valor maior, mas elas são menos resistentes àquele clima. Então, às vezes, você pode chegar a perder uma decoração por um clima muito quente. Outro ponto muito importante e que muitas noivas esquecem ou muitas vezes também não sabem que faz parte da decoração é o layout da festa, né? Então, o espaço que vai ser disponibilizado, as mesas, as cadeiras, como é que vai ser a circulação dos seus convidados, a pista, se vai ter pista, o lugar que vai ter a banda, tudo isso deve ser considerado para quê? Para que você garanta o conforto dos seus convidados, para que você garanta a circulação também do staff, então os garçons que têm que passar com as bandejas, os convidados que têm que se levantar para fazer as refeições, enfim, tudo isso tem que ser considerado de uma maneira em que a festa esteja sempre, quando vista por um fotógrafo ou por um videomaker, uma festa cheia, uma festa movimentada, porque às vezes se você colocar os lugares das mesas e cadeiras afastados, você vai dar a sensação de um ambiente vazio. Também precisa ser considerado o número de convidados, o perfil dos convidados, para saber a quantidade de cadeiras e assentos você vai colocar naquele público, junto com a escolha do seu buffet. Então, tudo isso é conversado para que você tenha um layout funcional, não só estético, não só bonitinho, quero tudo arrumadinho, tudo sequencial. Às vezes é muito bonito você ver no desenho, mas quando você vê na circulação, nas fotos, ele não passa aquela imagem da decoração, ele não consegue revelar realmente como estava o clima da festa. Então é muito importante a gente considerar esses pontos de layout na sua decoração. E o último erro é tentar fazer tudo sozinha, sem o apoio de um profissional. E aqui eu não vou nem entrar no mérito do planejamento e da execução de um casamento em fazer tudo sozinha. Eu vou falar estritamente da decoração. E na decoração, no Conexão Noivas, eu vejo algumas noivas em que falam que vão fazer, que vão cuidar da decoração, que vão escolher as flores, vão montar os seus arranjos para levar para a festa, né? E aí, qual é o meu conselho? Primeiro, o que acontece? Quando você decide fazer os seus arranjos de flores, você não tem a experiência de quais flores comprar, se aquelas flores estão frescas, se elas estão passadas, se elas vão aguentar aquele ambiente, o tempo que você vai fazer aquele arranjo antes. Você nunca fez um arranjo, como é que esse arranjo vai ficar? Ele vai atender às suas expectativas, ele vai ficar muito alto, ele vai ficar muito baixo, a flor vai quebrar, porque são coisas que acontecem com a gente na hora da decoração. E nós somos experientes, então acontece muitas vezes das flores que a gente comprou ter uma perda maior do que a gente imaginava, ou porque estava muito calor, ou porque aquela flor não aguentou por algum motivo, ou porque ela não foi hidratada da forma que ela deveria. Enfim, alguns erros podem acontecer, mas nós somos experientes e sabemos lidar e encontrar as soluções que precisam para isso. Agora, você não tem essa experiência. Você quer fazer, por exemplo, vamos imaginar um casamento onde você tem que fazer 15 arranjos de vasinhos. E você precisa montar esses arranjos, você precisa ir comprar as flores. É um tempo que você vai gastar que, ao invés de você estar descansando, se relaxando para um momento muito especial, você está trabalhando. Tem uma noiva que eu fiz a decoração do casamento dela, mas ainda assim ela fez muita coisa sozinha. E quando a gente finaliza, né, o nosso trabalho, a gente pergunta o feedback, o que ela faria de novo, o que ela não faria, enfim. E a resposta dela foi: Grazi, eu contrataria quem eu deixei de contratar achando que eu ia economizar. E, na verdade, eu me desgastei muito mais. Eu estava cansada no dia do meu casamento por uma questão de achar que aquela economia ia ser diferente. E, na verdade, ela acaba... você poupa de um lado, mas gasta do outro. E, muitas vezes, o gasto energético e emocional não compensam o valor que você poupou. Então, essa questão de você querer fazer, você pode fazer algumas coisas sozinho. Você pode, por exemplo, escolher as toalhas de mesa, ou mandar fazer, e aí pedir para colocar. E são coisas que é difícil de errar, porque você
encontrou ali e você está pedindo para alguém executar para você. Então, escolher os pratos, essa parte da decoração, você pode fazer a curadoria. Mas a mão na massa, realmente, de cuidar dos arranjos, de fazer as flores, de fazer toda a decoração, pensa de você fazer toda uma decoração da passarela, né, de você colocar os vasos, a do altar, tudo isso é um desgaste desnecessário. Então, a minha sugestão é que você contrate um profissional. E aí, o que eu dou de solução para as noivas do Conexão Noivas? Na consultoria Wedding, a gente tem todo um documento, você sai com um dossiê pronto de tudo que vai ter na decoração da sua festa, entre layout, gastronomia e tudo mais, e a arte floral. Então, você sai já com esse documento, em que fica muito mais fácil você apresentar, por exemplo, para um florista ou para o decorador do espaço, falando assim, olha, essas são as flores que eu escolhi, essas são o modelo dos arranjos que eu quero, e aqui estão os locais dos arranjos para serem feitos. Então, você tem uma facilidade de delegar, de que atendam a sua expectativa, porque aquilo lá, para aquela pessoa que vai executar, para o florista, por exemplo, você pede só para um florista executar a sua arte floral, vai ser muito mais fácil para ele entender, visualizar, e aí sim você pode deixar de contratar um profissional mais experiente e ter alguém que possa te auxiliar na execução da sua arte floral, da sua decoração. Então, essa é uma sugestão que a gente dá para as noivas que fazem a consultoria do Eds Design. E aí, o que a gente tem que mais? Da parte de decoração, para você ter auxílio dos profissionais, né? Você precisa também, no momento do dia da sua festa, você ter um assessor, você ter alguém que conduza os fornecedores, né? E aqui não é só a decoração, mas em tudo, porque na decoração ela é um fornecedor que ela chega no início e vai só embora no final. Então, muitas vezes a decoradora acaba tendo essa questão de coordenar outros fornecedores. E isso tá ok quando esses fornecedores fazem parte da decoração. Então, você tem a iluminação, e aí você coordenar a iluminação, o buffet, você coordenar onde vai ficar a mesa de apoio, onde vai ficar o buffet, tudo isso faz parte do complexo decoração. Mas se você tem uma assessora para te ajudar, para cuidar disso, né, para você, tanto no final quanto as contratações e os outros fornecedores que vão chegando, é um ponto muito importante, porque você não, muitas noivas, eu vou deixar a minha irmã para receber os convidados, a sua irmã também quer curtir o seu casamento. A sua irmã é uma convidada ali. E ela também não tem experiência de onde conduzir os fotógrafos, onde conduzir os músicos. Então, essa questão de contratação de alguém, pelo menos no dia, para te assessorar, é muito importante. E só de você já ter a noção e a clareza desses erros e saber como evitá-los, isso já vai te dar uma paz no coração, já vai te dar clareza para onde você tem que ir, de que forma você deve conduzir. E se você quiser ter esse acompanhamento da consultoria Wedding, para a gente trabalhar toda essa essência, todo esse conceito traduzido junto na decoração, na estética, na sua identidade visual, vou deixar na descrição o link também da consultoria Wedding, para a gente poder trabalhar essa essência da sua festa. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou, como é que está o seu planejamento, o que você gostaria de saber mais, porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal.